Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento final, a palavra final. Abra o Santo Livro, você que pode, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Aleluia. Isso, Marcos capítulo 4. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode comentar aqui, varão. Não me ouvindo, não. Vê se dá. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Todos amém? Aleluia, aleluia. Diz assim o Santo Livro: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Uma passagem muito conhecida das Escrituras Sagradas, uma passagem que Jesus, ele orienta, mas bem verdade é que ele manda, ele ordena a seus discípulos que atravessasse o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. É o lago de Genezaré. E é um lago que fica entre montanhas, e o fato dele ficar localizado entre montanhas é o motivo pelo qual, quando os ventos sopram aquela região e penetram naquele lago, de fato promove grandes tempestades e ondas gigantescas. Então aqui é um texto que relata Jesus experimentando os seus discípulos, Jesus trazendo os seus discípulos para uma realidade espiritual que vai fazer com que eles possam amadurecer na fé, crescer na fé, crescer em conhecimento, crescer em experiência. E assim como na vida natural, a vida espiritual também é evidenciada por crescimento, amado. Tudo que nasce grande é monstro. Então, tudo que um dia é grande, outrora foi pequeno. Então, é necessário que quando nós ingressamos na fé, quando foi ministrado aqui pela irmã Juliana, o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos, quando receberem, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós fomos adotados pelo Senhor como filhos, e nascemos na fé. Então nascemos como bebê na fé, pequenos, ingênuos, sem saber andar, falar, conduzir-se, saber aonde ir, com quem falar, ter maturidade, experiência. Então é necessário um crescimento espiritual. O próprio Jesus passou sobre isso. Lucas, capítulo 2, versículo 52, vai dizer: crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então Cristo, ele crescia em estatura, sabedoria para com Deus e com os homens. Ou seja, ele estava crescendo fisicamente, mas também crescendo espiritualmente. A Bíblia diz no Evangelho, em Romanos capítulo 8, que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? É a criação esperando a maturidade dos filhos de Deus para que ele possa voltar e buscar a sua noiva, a sua igreja.
Então, um dos principais fatores que fez com que Cristo ainda não retornasse é a falta de maturidade espiritual de seus filhos. Então é necessário um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Isso se requer experiência. Isso se requer uma alimentação adequada e bem balanceada. 1 Pedro 2,12 em diante vai dizer: como crianças recém-nascidas, desejando de coração leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçamos para a salvação. E agora provam que o Senhor é bom. Então ele está falando que a partir de um leite espiritual, ele não está falando de um leite físico, material e terreno. Ele está falando de um alimento espiritual que faz com que a gente cresça espiritualmente, e a partir desse crescimento a gente prove que o Senhor de fato ele é bom. Porque quem conhece Deus sabe que ele é bom. E a Bíblia vai dizer: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então ele é nosso Pai, amado. Então jamais ele vai querer castigar os seus filhos, mas é necessário instruir, corrigir, capacitar, dirigir, conduzir os seus filhos para que eles possam crescer espiritualmente falando. A vida, ela é manifestada, evidenciada pelo crescimento, e a espiritualidade também é assim. 2 Pedro 3,18 vai falar: cresçam, porém, na graça e no... Então é necessário um desenvolvimento, crescer espiritualmente na fé. E esse texto aqui, ele nos ensina algumas ferramentas que possivelmente eu e você possamos estar passando, e isso vai nos orientar e reconhecer quem é Deus e quem nós somos. E o texto sagrado se inicia dizendo: naquele dia ao anoitecer, disse ele a seus discípulos. Primeira coisa que Jesus, ele começa a pregar o seu evangelho, porque João Batista, aquele que veio preparar o caminho, estava preso. E a partir do momento que João Batista foi preso, Cristo dá início ao seu ministério. E ele começa a pregar, ele começa a evangelizar. E ele chama Pedro, chama Tiago, chama João. Ele vai chamando os discípulos. E Pedro, que era acostumado com o mar e até com o lago de Genezaré, ele já tinha navegado por aquelas águas muitas vezes, amado. Muitas vezes. E a partir desse momento, ele vai começar a ver Jesus como ele nunca viu. A partir daquele momento que ele recebe o chamado de Cristo, ele já vê o Senhor expulsando o demônio de um homem na sinagoga. Ele chama Jesus para ir na sua casa, porque ele sabia que a sua sogra estava enferma. Ele falou: se ele libertou aquele homem, ele pode curar minha sogra. Senhor, entra na minha casa e cura minha sogra. Ele leva Jesus lá e Jesus cura a sogra dele. E ele vai vendo milagres poderosos que o Senhor vai realizando. E Pedro vai crescendo na graça e no conhecimento. Só que o texto sagrado diz: naquele dia, ao anoitecer, Jesus fez de propósito. Ao anoitecer, Jesus chama os discípulos para atravessar aquele lago à noite. Amado, eu nunca pesquei de noite, nem nunca vou ir. Nunca pesquei, nem nunca vou ir. Nem adianta me chamar, mas... porque de dia é bom, mas quando dá uma tempestade, meu amigo, o tempo muda de uma maneira tão drástica e tão rápida, que parece que é mentira que o tempo mudou assim. Eu já peguei uma tempestade no mar, e eu pensei que aquele momento eu iria partir. É absurdamente assustador, porque o dia está muito lindo, bonito, céu azul, aquele calor magnífico, maravilhoso, só que o vento começa a mudar. E quem conhece o mar e o céu, e conhece as estações, ele sabe quando vai vir uma tempestade e quando não vai. E nesse momento ali, o barqueiro falou: olha só, tira todo mundo da água da linha, porque a gente vai ter que sair. Eu falei: não, agora não, está muito cedo. Ele: vai cair uma tempestade, não vai dar tempo, a gente tem que sair agora. Agora. Não, calma aí, barqueiro, você quer ganhar dinheiro, mole? Meu irmão, quem não tirar a linha da água vai ficar com a linha perdida por aí, porque eu vou sair. E a gente querendo ali tentar fazer com que o barqueiro ficasse ali mais um pouquinho. Ele ligou o motor do barco e foi indo. Foi questão de minutos, talvez 5, 10 minutos no máximo, dele ligar o motor e sair. O tempo começou a fechar, o tempo começou a ficar escuro, o vento começou a ficar diferenciado. E quando a gente olhou para o horizonte, uma nuvem muito espessa e tensa, começou a vir uma tempestade violenta. Ele falou: eu avisei, a gente vai pegar essa chuva. Se segura, quem tem colete pega a bota, que a gente vai pegar essa chuva. E aí o olho de todo mundo já regala aquela coisa toda. Meu irmão, e agora o que vai acontecer? Já pega um golpe. Ninguém quer dividir o colete, né? Ninguém quer dividir. Não, só dá para um, aquela coisa toda.
E a gente veio, e a tempestade arriou. Jesus, ele fez de propósito. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar até o outro lado. O mais interessante da palavra de Jesus, porque ele conhece tudo. A Bíblia diz que ele criou tudo, amados irmãos. Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai falar: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: façamos, ó glória, façamos, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando ele falou façamos o homem, ele estava falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, e ele estava criando tudo. E Jesus, que criou tudo, ele sabia que viria uma tempestade, mas a palavra dele é: não vá em frente à tempestade. A palavra dele é: vá atravessar até o outro lado. Aleluia. É para atravessar o outro lado. Como quem diz: você vai só ouvir e obedecer a minha palavra. Quem cuida da tempestade sou eu. Aleluia. Ele está falando para mim e para você: ó glória, não tema a tempestade que virá, só obedeça a minha palavra, porque quem cuida da tempestade sou eu, porque foi eu que criei, foi eu que ordenei, foi eu que orientei. Só se submeta à minha palavra, creia que eu sou Deus e eu tenho a capacidade de gerenciar essa luta que você está passando. Só obedeça a minha palavra. Obedecer gera dor, mas cresce, amado. Obedecer machuca, mas cresce. Obedecer pode até doer, mas cresce. O próprio Jesus passou por isso. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Eu sei que obedecer gera dor, mas cresce. Talvez você está passando pelo vale da sombra e da morte, e você não está entendendo a luta que você está passando. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele sabe que você está passando essa adversidade, mas você, como ele disse, você vai chegar até o outro lado, amado. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai atravessar. Porque ele não está nos ordenando a enfrentar as lutas, as tempestades. Ele só está falando: creia que vocês vão chegar até o outro lado. Salmo 34, 19 vai dizer: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. Aleluia. Então ele nos livra, amado. Mas nós passamos pela adversidade. Foi ministrado aqui no início, bem no início, amado. Eu lembro Marcinho falando que ele não livrou Daniel da cova do leão, mas livrou Daniel da boca do leão. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou eles lá na fornalha, amado. Ele não vai impedir que algumas coisas aconteçam, mas ele vai nos dar capacidade para sustentar tudo aquilo que está acontecendo, amado, pelo poder do seu Espírito. Por isso que obedecer gera dor, mas cresce. Por isso que Paulo fala: eu até plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, ó glória. Talvez um pastor pode te ensinar, te instruir, te abalizar, te dar direção, mas quem vai fazer eu e você crescer espiritualmente é Deus, amado. É o Senhor. É Ele, porque só Ele conhece todas as coisas. E eles obedeceram a voz do Senhor. Porque certa feita eu ouvi: manda quem pode, obedece quem tem. Então Ele manda, Ele pode. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, oh glória. Então quando os discípulos ouviram Jesus falando: olha só, nós vamos até atravessar, mas eu só vou se o Senhor for conosco. Aleluia. É tipo Moisés, é Moisés falando com Deus: olha só, o Senhor vai conosco. O Senhor falou: não, eu vou te dar um anjo. Ele falou: eu não quero anjo, eu não quero querubim, eu não quero serafim, eu não quero arcanjo. O que você quer, Moisés? Eu só quero a sua presença. Se a sua presença não for, não nos faça subir daqui. Aleluia. Então os discípulos estavam falando: eu até vou, mas o Senhor vai no barco. Eu até vou, mas o Senhor vai estar comigo. Eu até vou, mas a sua presença vai ficar. Eu até vou, mas o seu Espírito vai me guiar. Eu até vou, mas o teu Espírito vai me consolar. Eu até vou pregar, mas o seu Espírito vai me inspirar. Eu vou até orar, mas o seu Espírito, que ora com gemidos inexprimíveis, vai interceder por mim. Eu até vou, aleluia, mas o Senhor vai estar comigo, oh glória. Eles foram, mas o levaram no barco.
Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Outros barcos foram com ele. Mas só tinha um barco que tinha Jesus. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? No mar da vida tem muitas embarcações. A diferença é em qual barco Jesus está. Na embarcação da vida, amado, e nos mares da vida, tem muitos barcos navegando. E até gente que quer navegar ao lado do barco de Jesus. A questão é, Jesus está dentro desse barco? Porque se ele estiver dentro desse barco, esse barco não vai a pique. Mas se ele não estiver nesse barco, pode ter certeza, o barco que não está, ainda que esteja ao lado de Jesus, vai afundar, vai perecer. Sabe o que é isso? É gente que quer viver amaziado com Cristo. É gente que até fala assim, eu até gosto dos louvores, eu até gosto do culto, até gosto da comunhão, até gosto da ceia do Senhor, eu até oro um pouquinho, eu até de vez em quando eu jejuo, mas de fato não tem aliança, mas de fato não tem compromisso, mas de fato não nasceu da água do Espírito, mas de fato não trouxe Jesus para a sua vida e falou, como diz a canção de um cantor antigo, que falou, entra na minha casa, muda a minha vida, muda a minha história. Ele quer Jesus para consertar as coisas, mas não quer Jesus para ser um Senhor da vida dele, amado. Eles queriam acompanhar Jesus, mas não queriam Jesus no barco deles. Pedro, Tiago e João falou, eu até vou, mas o Senhor vai nesse barco. O Senhor vai conosco. O Senhor vai conduzir a minha vida, a minha existência. O Senhor vai me dar sabedoria e discernimento. O Senhor que vai direcionar-me é o Senhor. Porque se for o Senhor, tudo bem, eu vou. Porque como disse a Juliana, eu sou escravo da orelha furada. Eu sou teu servo por amor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu sei que o Senhor cuida da minha existência. Por isso eu confio na sua palavra. Se o Senhor falou, eu creio. Por isso que Paulo falou, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele está falando, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus está no barco, amado, nós não tememos, porque Ele está lá. Ele vai estar lá. Outros vão estar do lado, sabendo que Ele está ali. Mas se a tempestade vier, Ele vai cuidar do barco que Ele está comandando. Os discípulos chamaram Jesus para a presença. Falaram, Senhor, fica aqui. Vá conosco. Não nos deixe enfrentar esse mundo sozinhos. Não nos deixe desamparados. Não nos deixe órfãos. E o versículo 36 vai falar, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água. Meu Deus do céu. Aqui fala de uma adversidade diferenciada, mano. Aqui fala, como eu ilustrei essa tempestade, uma tempestade que se levanta de repente. É uma adversidade diferenciada que se levanta, que a gente não espera, que a gente não quer. Ninguém quer luta, mano. Quem quer luta? Ninguém quer luta. Ninguém quer passar mal e ir no hospital e o médico fala, tudo bem, vamos fazer os exames, vamos colher teu sangue, você vai passar na máquina aqui, a gente vai escanear todo o seu corpo e daqui a pouco, daqui a uma meia hora você pega o diagnóstico. E quando você pega o diagnóstico, o médico, peraí, olha só, vou te dizer, o seu caso é grave. Ninguém quer, mano. Ninguém quer isso. Mas há momentos na nossa vida que vai se levantar adversidade diferenciada. Como diz aqui, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo d'água. É aquela luta que ela vai crescendo, que ela vai aumentando. Ela acontece e já é assustadora, ela acontece e já te causa impacto, ela acontece e já te deixa na lona, mas ela não só fica naquele estágio, ela vai aumentando, ela vai crescendo, as ondas aumentam, a água penetra, o barco parece que vai afundar, e está aumentando, você tira a água do barco e mais água entra. É uma adversidade diferenciada. Uma adversidade diferenciada. Uma adversidade que quando acontece você fala, por quê? Por quê? Por que que isso acontece? Se eu chamei Jesus para estar no meu barco, se eu chamei Jesus para a minha vida,
Se eu obedeço, meu Senhor, por que esse diagnóstico? Por que essa notícia? Por que essa imagem no zap? Por quê? Por que esse áudio? Por que eu não queria? Por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Se todo dia eu oro, se eu obedeço, por quê? A gente não deve estranhar isso. Eu aprendi que nós não devemos estranhar as fortes tempestades que se levantam contra aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor Ricardo? Porque adversidades e lutas na vida de um cristão, aqui nesse plano espiritual, deveria ser comum, ou no mínimo enxergado como se fosse comum. Sabe por quê? Nenhuma tempestade dura para sempre. O dilúvio aconteceu, mas ele teve início, meio e também teve fim. Então a luta que eu e vocês estamos passando, ela até começou, mas ela vai terminar, oh glória. Ela pode até ter começado forte, ela pode até estar aumentando, mas a mesma proporção que ela começou, ela também vai acabar. E o sol da justiça há de brilhar, amado, e o arco da aliança há de aparecer. Ela vai acabar. Ela tem que acabar. Ela não pode permanecer. Se não vejamos esse texto aqui tremendo, se você quiser abrir, vá lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Diz assim, 1 Pedro 4, versículo 12 em diante: amados, olha o carinho do Senhor. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, em coisas espúrias, em negócios profanos, em coisas que não são corretas. É isso que ele quer dizer. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Ele está falando, amado, não surpreenda o fogo, a adversidade, a luta, o caos, como se coisa estranha acontecesse. Aqui sabe o que está acontecendo? Nero estava perseguindo os cristãos. Nero estava acusando os cristãos de terem colocado fogo em Roma, em 6 cidades de Roma. Das 14, 6 foi queimada a fogo, e foi o próprio Nero. Indícios indicam que foi o Nero que tacou fogo, e ele acusou os cristãos, e ele começou a martirizar os cristãos, pegar os cristãos e colocar em madeira, em cruzes, e tacar pinche e tacar fogo. Aí vem Pedro e fala, amados, oh meus amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Ele fala, não estranhe o fogo, a luta, a adversidade, mas à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele está falando, se vocês estão padecendo como servo, vocês não são bandido, assassino, criminoso, profanos, prostituto, não, vocês são servos do Senhor, vocês estão sendo afligidos por causa do nome do Senhor, então se alegrem. Por quê, Pedro? Por quê? Porque quando Ele vier, oh glória, vocês serão glorificados, aleluia. Vocês serão glorificados. Por isso, quando estivermos diante dessas adversidades diferenciadas, que possamos resistir firme, amado. Resistir com bravura, com firmeza. A Bíblia diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da luta, a tua fé vai se arrefecer. Então nós temos que mostrar bravura, coragem.
Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito isso tudo, ficai firme. Botou toda a armadura, e uma das peças era a sandália do soldado romano, e Paulo chama da sandália do evangelho. Ela tinha um gancho que fazia com que o soldado, no meio do terreno de luta, ele pudesse ali se plantificar e ter estrutura, equilíbrio para resistir o ataque. Ele não caía, ele estava guinchado. Então ele está falando de alguém que no meio da luta vai ter bravura e estabilidade para resistir o ataque contrário do inimigo, mas com toda a armadura de Deus. Agora, a Bíblia também fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas há momentos na nossa vida que parece que Deus não olha para a gente com um determinado cuidado. Parece que Deus fica indiferente às nossas adversidades. Se não, vejamos o versículo 38. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? A tradução fala: Mestre, não te importa que pereçamos? Tempestade, barco quase na pique, água entrando, os discípulos desesperados. Pedro, que era pescador, tinha experiência, desesperado. E está lá Jesus, ó. Só faltou assobiar. E a gente tirando os cabelos da cabeça: Jesus! Jesus! Sai nem do lugar, fica lá quietinho no bar. Jesus! E Jesus está lá. Aí, ele está lá. Há momentos que parece que Deus mostra uma indiferença para nossas lutas. A luta aconteceu, ela está crescendo, ela vai ganhando força, volume, estrutura, o desemprego aumenta, os alimentos vão acabando do armário, você já não sabe mais o que fazer, para onde ir, a quem recorrer, a vergonha toma conta, a gente fica inibido, você já não tem mais o que fazer, algo para vender ou para ganhar dinheiro, e você fica pensando: e aí, Deus? E agora, Senhor? Daqui a pouco meus filhos vão querer um pão, não tem pão, Jesus. Não tem café. Como que eu vou fazer, Senhor? Meus filhos daqui a pouco vão estar com fome, com apetite. Eu posso até deixar de comer, mas eles, Senhor. E não há resposta. Há silêncio. Há silêncio. E você bota currículo, você bate aqui, outro fulano fala: não, olha só, eu conheço o Bertano, ele vai te indicar, tudo bem, me dá seu currículo, envia por e-mail, você envia, você faz tudo, e chega lá, passa um mês e nada, uma semana e nada, 2 meses e nada, 3 e nada. Você pergunta: e aí, aquele emprego lá? Não, eu falei com o cara falou que vai te ligar, ele te ligou, te mandou mensagem, você não viu não? Não mandou não. E nada. E você ora e nada, você clama e nada. Silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Cresce a crise, cresce a adversidade dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, e você ora, e você busca, você jejua, e você clama a Deus por uma resposta, você grita, amado. Quem está à beira da morte não fica falando baixo, não. Há situações na nossa vida que não tem como fazer uma homilia de oração. Há momentos na nossa vida que a gente vai ter que gritar, lutar como Jacó com Deus, para que o Senhor nos atenda. Há momentos na nossa vida que não tem como falar: Pai, ouça a minha súplica. Não, amado. Há momentos que a oração de guerra: ó Senhor, não te importa que eu pereça. Deus, olha a minha crise, olha o diagnóstico. Deus! Há momentos que a alma tem que gritar, porque parece que o Senhor não responde. Ele dá o silêncio como resposta. Meu pai tinha uma frase que ele dizia: para bom entendedor, o silêncio é boa resposta. Aí eu ficava naquela ali, e ele me deixava com meus botões pensando o que ele queria dizer. Jesus, ele age com uma indiferença. Lembra de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, amigo do Senhor. Marta, Maria e Lázaro, amigos do Senhor. Chega a notícia: ele está enfermo, ele está só enfermo. Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Tudo bem, a enfermidade dele não é para a morte, não.
Não, mas o negócio está sério, Jesus. Tudo bem. Daqui a pouco eu vou lá. 4 dias depois, Jesus fala, agora que eu vou lá. Mas mestre, Lázaro morreu. Tudo bem. Lázaro não morre. Ele não morreu. Ele dorme. Eu vou lá despertá-lo. Eu vou lá despertá-lo. Mas para todo mundo, Lázaro morreu. Jesus mostrou uma indiferença. Tanto que quando ele chega lá, Marta indignada, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse presente, a morte não tinha alcançado. Se o Senhor de fato o amasse, ele não ficaria enfermo. Se o Senhor de fato o amasse, ele não pereceria. Agora está lá, está sepultado, já colocaram a pedra, já está fedendo, Jesus. Cadê o seu amor? Que deixou essa desgraça acontecer? Cadê a tua graça? Cadê teus anjos? O que o Senhor deixou? Que indiferença é essa, Jesus? Por que o Senhor não atende a minha causa? Se eu estivesse aqui, como se Jesus não fosse onipresente. A gente age muitas vezes como se Jesus não fosse onipresente, que ele se não fosse onisciente, como se ele não observasse as nossas crises, amado. Ele sabe, ele só quer nos dar experiência. Experiência. Por exemplo, e ele sabe com quem ele trata. Quando ele pede Isaac de Abraão, ele sabia para quem pedir. Porque se ele pedisse para Sara, de repente Sara não ia deixar. Tá maluca? Meu único menino? Sai fora daqui, Deus. Tá doido, não vou dar nada. Mas ele vai a Abraão. E ele pede a Abraão. Porque tem coisa que Deus ele tem que tratar com um. Porque esse um tem mais maturidade, estrutura espiritual para suportar a adversidade que acontece. Porque se mexer com o outro não suporta. Então tem coisas que Deus vai falar comigo, não vai falar com o Luana. Tem coisas que ele vai falar com o Luana, não vai falar comigo. Tem coisas que ele vai tratar comigo, não vai tratar com ela. Porque ele sabe. Lembra de Jó? A mesma coisa. A mulher de Jó, a gente tem que entender que aquela mulher perdeu 10 filhos. E aquela mulher viu 10 sepulturas, 10 caixões, 10 coveiros, cada um jogando areia em cima dos corpos dos filhos daquela mulher. E aquela mulher já em frangalhos, amado. E Jó está lá firme, orando, agradecendo essa mulher. Jó, ainda retém a tua fidelidade a esse Deus. Abandona esse Deus e morre, homem. Larga a fé, larga o evangelho. Você perdeu tua família, você perdeu tua empresa. Você agora é um mendigo, um doente. Com uma loucas falatura. Recebemos o bem do Senhor, também não podemos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já estava falando, Ele é soberano para com a minha vida. Aleluia. Já sabia quem era Deus. Limitadamente, mas sabia quem era Deus. A mulher não sabia, mas ele sabia. Já sabia que no momento adequado Deus se levantaria. Porque ele sabia, como ele fala lá na frente, eu sei que eu tenho crido. Os discípulos tinham que crer naquele que falou, a gente vai chegar até o outro lado, não importa como, mas a gente vai chegar até o outro lado. A gente vai chegar lá. E o versículo 39 fala, levantou o vento, a tempestade, as ondas. E o 39 fala, ele se levantou, ó glória. Ele se levantou, aleluia. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou, se fez completa bonança. Amado, isso aqui fala que quando a gente perseverar ali no posicionamento, na direção de Deus, quando Ele se levantar a nosso favor, Ele vai dar ordem para a luta, para a adversidade, para a doença, enfermidade, desemprego, qualquer desgraça, cessar pelo poder da sua palavra, amado. E ele se levantou. Não fala que os discípulos o acordaram, foi ele que levantou. Ele estava vendo até onde os discípulos iriam com a fé. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ele falou com o mar, ele falou com o vento. Parece loucura, né? Mas Jesus ele só emana um comando e as coisas têm que acontecer.
Ele falou com o vento. A gente pode ver o vento? A gente sente o vento. Mas ver o vento a gente não tem como. Só quando é tornado, furacão. Mas ele se mistura com areia, com poeira, com materiais que ele vai devastando. A gente consegue ver. Mas Jesus, ele vê o vento. Ele manda no mar. Ele manda na terra. Ele manda no céu. Ele manda embaixo do mar. Ele é Deus, amado. E quando ele se levantar a nosso favor e repreender o vento, o mar, a adversidade que se levanta contra a nossa vida, eles vão ter que obedecer. Sabe o que é isso? Todos nós, foi orado aqui, temos uma luta, uma adversidade, uma crise, um caos. E ela aconteceu, talvez de alguns esteja ali naquela mesma, outros ela vem crescendo, aumentando, água entrando no barco. Mas de uma coisa eu sei, amor. Quando ele se levantar, a luta vai ter que acabar. Ela vai ter que acabar. Porque uma palavra de Jesus, amado, uma palavra de Jesus. Lembra do centurião? Ele fala: dizei uma palavra, meu criado sarará. Lázaro estava morto, ele falou: só arranca a pedra, ressuscitar é comigo. É ele falando: só faz o que compete a você, aquilo que é impossível para você, deixa para mim, tira a pedra. Lázaro! Aleluia! E Lázaro vem, amado, 4 dias fedendo, morto. É aquilo que a gente acha que já não tem mais jeito, está fedendo, acabou, chegou o final, game over, finish, acabou. Jesus dá uma palavra. Estou gastando inglês, você gosta? Aí Jesus fala: é agora. É agora que eu vou dar a minha palavra de mudança, de transformação. Porque às vezes, em situações, se Jesus não deixar chegar ao estágio final, tem gente que vai falar: foi só uma crise. Aí ele deixa chegar ao impossível humano para ele falar: agora sou eu operando. Agora sou eu agindo. Agora foi eu que mandei o vento se aquietar, o mar se acalmar, e eles têm que se acalmar pelo poder da minha palavra, para que a completa bonança venha sobre meus filhos. Por isso que nós devemos, amado, se submeter debaixo das potentes mãos de Deus. Para quê? Para que a seu tempo ele nos exalte. Porque aquele mesmo que se exalta é abatido, mas aquele que se humilha, ele é exaltado. Aleluia. Isso fala de obediência. Eu entro na minha conclusão. Quando Jesus cometeu essa ordem perante os discípulos ficaram apavorados, porque eles viram uma faceta de Jesus que eles ainda não tinham visto. Ele viu Jesus expulsar o demônio do homem da sinagoga. Ele viu Jesus tirar a febre da sogra de Pedro. A febre matava, e mata até hoje, mas hoje dificilmente alguém morre de febre. Mas a febre daqueles períodos ali matava muita gente. Como Paulo curou o pai de Públio, Atos capítulo 13. Eles viram muitas experiências. Eles viram um leproso ser curado. Muitas experiências. Mas agora dar uma ordem para o vento, uma ordem para o mar, foi a primeira vez. Talvez você já viveu muitas experiências com Deus. Muitas. E agora você está nesse estágio aí, dessa adversidade, dessa luta. Como eu também tenho as minhas. E Deus está deixando essa luta se avultar, para que a gente veja uma faceta de Deus que a gente nunca viu. Que a gente experimente um milagre de Deus que a gente nunca experimentou. Que a gente veja um lado do Senhor que venha causar temor em nós de falar: quem é esse? Quem é esse? Que a gente achava que conhecia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Ou seja, a despeito de tudo aquilo que vocês viram eu fazer, vocês ainda têm dúvida de quem eu sou? A despeito de todas as experiências que vocês viram comigo, vocês ainda não acreditam que eu sou o Messias?
a despeito de tudo que vocês experimentaram comigo, abandonando os feitos humanos e agora vivendo experiências espirituais tremendas, vocês ainda não têm fé o suficiente? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, aleluia. Jesus, ele manda nos elementos da natureza. Jesus, ele manda nos elementos humanos, nos órgãos. Ele reconstruiu o órgão de Lázaro. Todos os órgãos internos de Lázaro foram reconstituídos só pela palavra de Jesus. Quando Lázaro saiu, amado, a Bíblia diz que pessoas iam lá para ver Lázaro, tocar em Lázaro, olhar. Esse cara estava morto, fedendo, podre. Deixa eu ver teu olho, Lázaro. Deixa eu tocar na tua pele. Você estava derretendo, estava podre. Você estava fedendo, homem. Você agora está aqui vivo. A Bíblia diz que muitos criam por causa do testemunho de Lázaro. E sabe o que você não está entendendo? Essa luta que você está vivendo vai trazer pessoas para a presença de Deus, amado. É isso. Deus permite essa crise, essa luta, para que outras pessoas vejam o poder de Deus na sua vida, amado. Eclesiastes fala que tudo tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo, tem um propósito. Não é em vão. Mas ele estabelece isso para que outras pessoas vejam a graça divina de Deus sobre a nossa vida. Quando ele se levantar e repreender, a gente vai falar: uau, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Note, ele não falou duas vezes. Ele falou uma única vez. Com o mar e com o vento. Uma única vez. Só uma. E o mar, ó. E o vento, ó. Cessou. Uma única palavra. Uma única palavra. Foi uma única palavra e o seu milagre aconteceu, você nem viu. E você, quem é esse? Uma única palavra. Uma única palavra e tudo vem à tona. Uma única palavra. Pastor, o que eu preciso? A gente precisa de mais fé. Mais fé. Porque ele falou: por que vocês são tão tímidos? Ele não está falando da timidez de se expor, de falar à frente. Não. Ele está falando da covardia que a gente tem de entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amado. Ele não é um curandeiro. Ele não é um taumaturgo. Ele não é simplesmente operador de milagre. Ele não é simplesmente alguém que vai abrir porta de emprego para outras pessoas. Não. Jesus Cristo, Ele é Deus, amado. Ele é Deus. Ele é o Senhor do universo. Ele é aquele que ordena o mar e o vento. Eles têm que obedecer. Ele é aquele que ordenou o peixe, engoliu Jonas. E falou: você não vai matar Jonas. Você só vai ficar com ele no seu ventre. Ele é aquele que falou para o fogo: você não vai queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. É aquele que falou para o anjo: fecha a boca do leão. Esse leão não vai comer o meu servo. É ele. É aquele que mandou os bichos comerem Herodes, porque não deu a glória a Deus. É esse, amado. É aquele que matou Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo. É esse, amado. É esse que andou sobre as águas. É esse que deu a vista ao cego. É esse que fez a lepra cessar. É esse que fez o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir. É esse Jesus, amado. É esse Deus de maravilha. É esse que quebrou as cadeias e Pedro saiu e não sabia, pensou que era visão. É esse. Pedro, quando deu por si, foi o anjo do Senhor. É esse que quando Paulo e Silas estavam adorando, louvando, engrandecendo, e a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. E ele causou um terremoto e quebrou tudo, porque ele é Deus. Oh glória, oh glória. Calabassurimicandará, ele é Deus. Calamassurimicandará, ele habita lá, amado. Quando a gente entende quem ele é, ele se
se manifesta. Ele está falando: por que você é covarde? Por que você não crê? Por que você ainda duvida? Eu sou o que sou. Eu queimo na sarça sem fazer ela se consumir. Eu sou esse. Eu sou esse que fala para você: tira a tua sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Eu sou esse que os querubins e os serafins ficam falando um para o outro: santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É Ele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando a Ti clamarmos. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Ele é esse Deus que infunde temor e assombro. E a gente fala: quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que matou tudo e todos no Egito. É esse, amado, que matou tudo e todos, que desbaratou todos os deuses do Egito. E eles falaram: quem é esse? O faraó não acreditou e falou: vai liberar não? Vou matar todos os primogênitos, inclusive o teu, faraó. Vamos ver se tu é Deus, vamos ver? Então vai lá, toma aí. Um anjo só foi lá e dizimou, devastou, acabou com o Egito. Foi esse, amados irmãos, que o rei Ezequias pegou a carta de Abu-Senaqueribe e falou: Senhor, ele está blasfemando de ti, ele está afrontando terra de Israel. Deus mandou um único anjo e desbaratou 185 mil assírios. É esse Deus, amado, que eu estou pregando. Esse Deus. É esse Deus. É esse Deus que fez Neemias jejuar e orar a Deus e reconstruir a cidade pelo poder de Deus. Se levantou Sambalat e Tobias contra ele, mas ele disse: um homem como eu temeria, um homem como eu fugiria. Ele falou: oramos, vamos colocar vigília, vamos colocar guardas noturnas, orando e clamando ao Deus de Israel. E ele venceu pelo poder de Deus. Venceu. Salmo 18:2 diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Oh glória! Para quem está cativo ele é libertador, para quem está enfermo ele é cura, para quem está sem salvação ele é o salvador, amado. Ele é tudo aquilo que nós precisamos no momento certo. Ele é tudo isso. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, ou seja, para quem está sendo atacado, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Para quem está fraco, ele é a força. Para quem, mais irmão, está sendo atacado, ele é escudo. Para quem está cativo, ele é libertador. Para quem está fraco, ele é o forte. Para quem é louco, ele é sabedoria. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 João 5,14 em diante. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. E sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, ó glória, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Aleluia. Ele é. Ele é Deus. Eu termino com esse salmo aqui. Eu queria que você abrisse Salmo 148. Aleluia, aleluia. Salmo 148 em diante diz: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Aleluia. Louvai o sol e a lua, louvai, ó glória, todas as estrelas luzentes,
Louvai, ó céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, ó glória, que louvem o nome do Senhor, pois o mandou e logo foram criados e confirmou para sempre. Eles deu uma lei que não lhe ultrapassaram. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes de todos os outeiros, árvore frutífera, todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e criança, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos da glória de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele foi pegando desde a eternidade, de anjo, de exército celestial, de vento, de nuvem, de miríade, de sol, de lua, de estrela, dos astros. Ele vem pegando de tudo, de céu dos céus, das águas que estão nos céus. Ele vem pegando tudo, fogo, saraiva, neve, tudo. Ele foi pegando de criança a velho, de donzela a moço, de jovem a velho. Ele disse: louvem o nome do Senhor. Meu Deus do céu, isso aqui é poderoso demais. Resumindo, sabe o que ele está falando? Não temas, eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Então que nós possamos deixar a timidez, amado, e crescer na fé, ser amadurecido no meio da adversidade. Que o Senhor possa te fortalecer, te robustecer, te encher de fé e de esperança, para que quando a tempestade se levantar, você possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Da mesma forma que ela começou, ela vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos de pé em nome de Jesus. Aleluia.